A DreamWorks conquistou um lugar especial no coração dos fãs de animação ao longo das décadas, graças à sua capacidade de criar personagens inesquecíveis e cativantes. Mas entre esses vários personagens, você sabe qual é o mais poderoso de toda a DreamWorks? Muitos acreditam que é a morte de Gato de Botas 2, já os fãs mais antigos acreditam que é a deusa do caos Eris do filme de Sinbad, a lenda dos Sete Mares. Mas será que realmente, esses dois são os mais poderosos da DreamWorks? É o que iremos ver agora. Em 10º lugar, Ezequiel Khan. Ezequiel Khan é o sumo sacerdote inca da cidade de El Dourado. Ele possui um grande conhecimento em magia negra e rituais, e também possui uma grande fixação por sacrifícios humanos. Usando a sua magia, ele é capaz de se curar de ferimentos, pode transformar, por exemplo, algumas frutas em ratos, é capaz de invocar cobras e aranhas e outras pestes. Ele inclusive é capaz de dar vida às coisas, como visto quando ele deu vida a um jaguar de pedra que ele usou para cumprir a profecia da Era do Jaguar. Apesar de seu conhecimento místico, o próximo personagem também usa magia, e pode realizar mais façanhas. Em 9º lugar, Fada Madrinha. A Fada Madrinha, como um ser mágico, possui uma habilidade natural e superior em relação à magia em comparação com Ezequiel Khan. Sua varinha mágica é a fonte de seus poderes e lhe confere uma variedade de habilidades impressionantes. Entre suas proezas mágicas, ela é capaz de se teletransportar instantaneamente de um lugar para outro, criar vida em objetos inanimados, transformar seres em humanos, como vimos com o Rei Harold que era um sapo e o Pinóquio que era um boneco de madeira. Pode lançar raios que transformam o alvos em bolhas que explodem. Além disso, sua perícia na criação de poções mágicas é notável, com uma fábrica cheia de diferentes tipos de poções, demonstrando seu profundo conhecimento nesse campo. No entanto, é importante mencionar que, sem sua varinha mágica, a Fada Madrinha fica limitada em suas capacidades e pode se limitar principalmente a voar. Mesmo com todo o seu poder, a varinha é uma chave para desbloquear seu potencial mágico máximo, e até a sua magia possui limitações. Em 8º lugar, Besta Implacável. O Besta Implacável é uma das criaturas mais formidáveis no mundo de Como Treinar o Seu Dragão, sendo um dos 5 dragões alfas. Esses dragões colossais são um dos maiores já registrados, alcançando impressionantes 48,9 metros de altura. Devido ao seu tamanho monumental, os bestas implacáveis ostentam uma força e um poder brutos quase inigualáveis, capazes de aniquilar enormes máquinas de guerra sem sequer se darem conta e atravessarem encostas de montanhas como se fossem papel. Sua pele e escamas são notavelmente espessas e resistentes, protegendo-os de inúmeras armas que seriam uma ameaça para outros dragões, mesmo quando atacado por vários outros dragões menores simultaneamente. O besta implacável do Drago sofreu apenas danos mínimos, demonstrando sua imensa resistência. Essa espécie de dragões é reconhecida pelo sopro de gelo, com o qual podem criar estruturas de gelo grandiosas, rivalizando em tamanho com os próprios bestas implacáveis. Além disso, eles possuem a capacidade de respirar debaixo d'água, e como alfas, exercem controle sobre outros dragões. Em 7º lugar, Insectossauro. Antes de se transformar em um colosso de 100 metros de altura, o Insectossauro era apenas uma pequena larva. No entanto, após ser exposto à radiação nuclear, ele metamorfoseou no monstro que conhecemos hoje. Depois de um ataque à cidade de Tóquio, as autoridades americanas capturaram o Insectossauro, e anos mais tarde, utilizaram-no para combater uma invasão. Posteriormente, ele foi dado como morto após enfrentar um raio laser de Galazar, mas surpreendentemente, ele passou por uma metamorfose e se transformou em uma mariposa. Uma curiosidade intrigante: o Insectossauro é, na verdade, uma fêmea, não um macho. O Insectossauro é basicamente o Godzilla, só que menos apelão. Em 6º lugar, Paul. Paul, o dragão guerreiro, é o mestre mais poderoso de toda a franquia de Kung Fu Panda. No começo Paul não passava de apenas um panda desajeitado, mas após os seus treinamentos com o mestre Shifu, o Paul se transformou num habilidoso mestre de Kung Fu. Ao decorrer de todos os filmes e séries de Kung Fu Panda, o Paul foi ficando mais poderoso, enfrentando alguns dos adversários mais poderosos do mundo e da história, como Tai Lung e o demônio Kepar, a mestre Feng Guan, o poderoso guerreiro Kai e outros adversários poderosos.
Desde o primeiro filme, o Po mostrou ter grande aptidão para aprender técnicas lendárias de Kung Fu de outros mestres, como o golpe do dedo Uchi. Mas foi em Kung Fu Panda 3 que a gente viu o real potencial do Po. Agora se tornando mestre do Chi, ele pode usar o Chi para melhorar seus atributos físicos, levitar ou curar instantaneamente os outros e a si mesmo. Seu domínio do Chi era tão forte que ele foi capaz de dominar Kai, um espírito guerreiro demoníaco movido pelo Chi. Após o Kung Fu Panda 3, Po se transformou no mestre mais poderoso da história. Em quinto lugar, Metroman. Metroman é o último sobrevivente do quadrante Glaupunk. Ele possui basicamente todos os poderes do Superman, o que já faz dele um dos personagens mais poderosos de toda a DreamWorks. Sua força física é uma das maiores de toda a DreamWorks. Ele é capaz de arremessar um arranha-céu com muita facilidade. Sua velocidade também é bem impressionante. Ele é capaz de se mover tão rápido que o mundo fica em câmera lenta, nas suas próprias palavras. Abre aspas. Vive um dia inteiro com o tempo desacelerado de sua perspectiva em um único quadro de um vídeo. Fecha aspas. Sua visão de calor é capaz de queimar e destruir qualquer coisa. Ele também é praticamente invulnerável. Sua única fraqueza conhecida é uma pedra do seu planeta, algo muito similar à Kryptonita do universo DC. O Metroman tem poder suficiente para destruir uma cidade inteira com muita facilidade caso tenha vontade. Em quarto lugar, Sandman. Agora transcendemos os mortais e adentramos o reino das divindades e entidades. Sandman é o guardião dos sonhos do filme A Origem dos Guardiões. Ele é o principal adversário de Breu, o temido bicho-papão, e travou inúmeras batalhas, todas vencidas por Sandman. Vale destacar que Breu é uma figura extremamente poderosa, tendo dizimado civilizações inteiras pela galáxia. Como guardião dos sonhos, os poderes de Sandman estão intrinsecamente ligados ao sono e ao mundo dos sonhos. Ele utiliza uma areia dourada para criar os sonhos positivos das crianças, mas também pode empregar essa mesma areia de múltiplas maneiras, criando armas como um chicote para o combate, ou até estruturas mesmas complexas como aviões. Além disso, Sandman possui a habilidade de induzir o sono em qualquer pessoa, inclusive seus companheiros, os guardiões. Um aspecto notável é a quase imortalidade de Sandman. Mesmo que teoricamente morto, ele renasce enquanto as crianças acreditar nele, assim como os outros guardiões. Em terceiro lugar, Morte. A Morte é um ser sobrenatural que é responsável por colher a alma dos mortos. A personificação física mais conhecida da Morte é a do lobo do filme do Gato de Botas 2. Mas se você acha que essa foi a primeira vez que vimos a personificação da Morte num filme da DreamWorks, você está bastante enganado. No filme do Príncipe do Egito, a gente viu a Morte na sua provável verdadeira forma, sendo literalmente o Anjo da Morte. Eu sei que parece bem viajado, mas para mim faz muito sentido. Mas vamos voltar ao vídeo. A Morte é retratada como uma entidade sobrenatural sádica em busca de emoções, regozijando-se em seu trabalho e admitindo abertamente o prazer que encontra em causar medo em suas vítimas. Embora prefira que as pessoas encontrem seu fim naturalmente, ela pode se manifestar fisicamente quando provocado o suficiente, empenhando-se em vidas tirar a força. Ela possui uma série de poderes impressionantes, incluindo a capacidade de estar em qualquer lugar do mundo quando alguém falecer, manipular o fogo, tornar-se invisível e intangível, ser imortal e coletar as almas dos seres vivos. Quando assume uma forma física, empunha duas foices que podem ser combinadas numa só, e é imune à barreira mágica da Estrela dos Desejos que é capaz de desintegrar quem encostar nela. Agora eu vou falar algo que pode ser polêmico, mas é a verdade. O lobo de Gato de Botas é forte, mas ele não seria capaz de vencer a maioria dos personagens daqui do ranking. Como Anjo da Morte, ele passa o rodo em geral, e eu só não coloquei ela em segundo, porque ela nunca levou a alma de um ser divino. Em segundo lugar, Eris. Eris, a deusa do caos da mitologia grega, é um dos seres mais poderosos de todo o universo da DreamWorks, ocupando a segunda posição em nosso ranking. Sendo uma divindade, seus poderes são virtualmente ilimitados. Como a deusa do caos, Eris é capaz de semear a discórdia no mundo com um simples gesto, como puxar um fio dourado. Para ela, uma galáxia inteira não passa de água de banho, e ela controla uma legião de monstros feitos das próprias constelações, além das misteriosas sereias.
Ares possui o controle sobre o clima, uma habilidade de assumir qualquer forma, a capacidade de desfazer a matéria com um simples toque e é imortal. No entanto, apesar da sua imensa força, ela fica atrás do próximo ser, que é verdadeiramente onipotente, algo que ela não é. Em primeiro lugar, Deus. E em primeiro lugar, vai ficar o Criador Supremo do Universo, Deus. Ele é o responsável por toda a existência, incluindo o céu e a terra, sendo o único e verdadeiro Deus. Deus é onipotente, onisciente e onipresente, não havendo nada que esteja além de sua capacidade. Sua presença é evidenciada em filmes como O Príncipe do Egito e José, o Rei dos Sonhos. Contudo, é no filme O Príncipe do Egito que testemunhamos uma pequena demonstração de seu poder. Lá, ele humilha 37 deuses egípcios distintos. Podemos até considerar que cada uma das 10 pragas do Egito foi uma demonstração do poder do próprio Deus contra os deuses egípcios, mostrando a sua superioridade. Mesmo quando os magos do faraó conseguiram imitar alguns dos milagres realizados por Moisés, como a transformação da vara em serpente ou a mudança das águas em sangue, essas tentativas foram apenas imitações fracas. A cena em que a serpente de Moisés devora as outras duas serpentes evidencia a supremacia de Deus, deixando os magos incapazes de copiar ou contra-atacar seus milagres. Eu não preciso ficar enchendo linguiça falando do quão poderoso é Deus. Mesmo se mandassem os deuses egípcios, os deuses gregos e o deus que você quiser, no final, o resultado seria a vitória do próprio Deus. Então sim, Deus é o ser mais poderoso de toda a DreamWorks. Se gostou do vídeo, deixe o seu like para nos ajudar, inscreva-se no canal caso não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo fã da DreamWorks. Nos vemos na próxima e fui!